Essa semana a gente lê a porção que descreve a saída do povo de Israel do Egito, e o ápice dessa história é a famosa travessia do Mar Vermelho. Só esse trecho, essa passagem, tem tanta coisa para ensinar pra gente. Hoje a gente vai focar em duas lições que a gente pode tirar do que acontece ali às beiras do Mar Vermelho. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana estamos lendo a porção de Beshalach. Antes da gente falar um pouquinho da porção, eu tenho que parar mais um minutinho para falar, quem está vendo meus vídeos, do grupo que eu lancei. Muita gente tem me escrito perguntando sobre outras formas de pagamento, porque no momento o grupo você pode participar com PayPal, e se você não tem PayPal, cartão de crédito, né? E muita gente está me perguntando se não pode fazer por boleto, por depósito bancário. No momento, infelizmente, não, mas eu queria dar uma boa notícia para vocês. Eu já estou vendo como eu posso integrar isso no site. Tá? Não é uma integração muito fácil, eu preciso de um programador, de um web designer que faça, mas já estou falando com um que talvez vá conseguir integrar isso. Então, para quem quer participar do grupo ainda não conseguiu por causa do PayPal ou do cartão, tem um pouquinho mais de paciência, tá? Pode ser que aí essa semana que entra eu já tenha novidades para vocês de também vocês poderem fazer sua inscrição por boleto, por depósito bancário e talvez até eu consiga integrar o PagSeguro, né? Que aí fica mais uma opção de pagamento. Então, aguardem mais um pouquinho, qualquer coisa já vai ter novidades, tá bom? Muito bem, voltando então agora para a porção de Beshalach. A famosa passagem, né, do Mar Vermelho, ela tem muitas lições para nós do ponto de vista cabalístico. Inclusive, uma delas, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é dali que saem os 72 nomes de Deus, né? Os famosos 72 nomes de Deus, é dessa porção. Bom, se a gente olhar o que está acontecendo, tem uma passagem bem interessante que é o seguinte. Assim que o povo chega no Mar Vermelho, tem aquela cena de desespero, né? Eles olham para frente, tem o mar, eles olham para trás, tem o povo egípcio chegando, eles começam a achar que vão morrer, fica aquela pressão, e Moisés, como líder, toda essa pressão é jogada em cima dele, né? O povo começa a jogar em cima de Moisés. Então Moisés pega e vai falar com Deus, né? Frente a toda aquela pressão colocada em cima dele. E aí Deus responde para Moisés uma coisa muito interessante, né? Vamos ver o que Deus fala. Isso está no Êxodo 14, versículo 15. Vayomer Hashem el Moshe. Deus disse para Moisés: Matitzak elai daber el bnei Israel veisaú. Por que você grita para mim? Fale com o povo de Israel e que andem e que marchem. Dependendo da tradução da Bíblia que você tiver, vai estar traduzido aí que Deus falou porque você clama para mim. Mas o verbo hebraico que aparece, na verdade, é grita. Tá? Deus pergunta para Moisés: por que você está gritando comigo? E os comentaristas fazem realmente a mesma pergunta. Ué, Moisés está gritando com Deus? O que está acontecendo aqui? E a maioria dos comentaristas fala que sim, que é isso mesmo, Moisés estava gritando. Por quê? O que acontece? É muito fácil, dizem os comentaristas. Você imagina que Moisés tinha uma relação com o povo como a mãe de um filho. Né? Uma mãe, quando ela vê o seu filho em sofrimento, quando ela vê o seu filho em agonia, ela vai fazer o que for preciso. Os valores dela, né, são totalmente diferentes, porque para salvar o filho, para tirar o filho daquela agonia, ela faz o que precisa. Então, se precisar gritar com um médico, por exemplo, ela vai gritar. Se precisar gritar com o diretor da escola, ela vai gritar. Gritar com quem for, né? Se precisar ir no jornal fazer o estardalhaço para o filho conseguir o que precisa. É mais ou menos isso que Moisés está passando, os comentaristas dizem para nós. Né? Ele tinha um profundo amor pelo povo de Israel, e quando ele vê o povo naquela aflição, sem ter o que fazer, ele grita com Deus, literalmente. E Deus entende, né? Nesse ponto, Deus não o castiga. A gente viu um zoar diário que dá a entender que Deus fica bravo com o jeito que Moisés fala com ele, né? Aí a coisa pegou um pouco mais. Nessa porção, não. Deus fala: por que você está gritando? E dá uma proposta. A proposta é, bom, fala com o povo, manda eles andarem. Então, essa é a primeira lição, né? Por que Moisés grita? Realmente ele grita, dizem os comentaristas. E a segunda lição é: quando Deus pergunta para Moisés por que você está gritando, fala com o povo e manda eles andarem, tem uma lição mais profunda aqui. Deus está falando para Moisés mais ou menos o seguinte: por que você está rezando para mim? No sentido,
O povo está sofrendo, é momento de perigo, está acontecendo uma coisa, e você está parando para rezar, não é o momento de rezar. É isso que Deus está falando. Agora é o momento que, se você está vendo alguém que você ama, o povo hebreu, sofrendo, vai fazer alguma coisa para ajudar. Vai e fala com o povo, manda eles atravessarem. E o próximo versículo, inclusive, Deus fala para Moisés, levanta o seu cajado e toca no mar, né? O que Deus está falando para Moisés? Não é o momento de rezar, agora é o momento de agir. E isso é muito interessante porque a gente tem esse comportamento, às vezes, embutido em nós, né? Diante de um problema, diante de uma situação, o que a gente faz? Ah, vou rezar para Deus, vou pedir para Deus. E Deus talvez vá falar para nós a mesma coisa que falou para Moisés. Por que você está rezando para mim? Não é o momento de rezar. Se você realmente está em aflição, vai fazer alguma coisa. A reza, digamos assim, é quando você não está em aflição. Você quer uma coisa, você deseja uma coisa, você precisa pedir para Deus, agradecer a Deus, mas não há um sentido de urgência, não há um sentido de pressa. Você pede e ok. No momento de emergência, cada segundo conta. Né? Então você não pode ficar parando para rezar para Deus. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Vamos imaginar uma situação clássica, um médico numa mesa de operação, caso grave, né? Num plantão, numa sala de emergência. Quando vem ali o paciente, a última coisa que o médico pode fazer é parar para fazer uma reza de 1 minuto, né, de 30 segundos que seja. Ele tem que estar totalmente focado e totalmente concentrado em ajudar o paciente que está ali, certo? Em ver se ele vai, que remédio ele vai precisar pôr, se vai precisar transfusão de sangue, se ele vai ter que chamar algum especialista para ajudar, se a operação vai ter que ser feita ou não. E se ele parar para fazer uma reza, ele pode estar literalmente prejudicando o paciente, não ajudando. Né? Você fala, bom, mas rezar é sempre bom? Não, nesse caso não é, porque o tempo que você dedicou para reza, você podia estar dedicando para outra coisa. Então é uma lição bastante forte, né, bastante profunda, que como muitas lições cabalísticas vai contra o que a gente acredita, né? Mas é isso que a gente tem que entender. Às vezes não é a reza que precisa. Agora é o momento de você parar de rezar, vai e faz uma coisa. Uma outra situação em que acontece isso, só pra gente encerrar, que eu vejo muito, é uma pessoa fala assim, sei lá, eu te dou uma sugestão, né? E você gosta da sugestão. Aí você responde assim, se Deus quiser. Não é se Deus quiser, é se você quiser. Né? Se você gostou da sugestão que eu te dei, pega, vai e faz. Isso acontece muito porque eu trabalho com consultas, né, fazendo mapa astral, por exemplo, e às vezes eu sugiro para a pessoa. Eu falo, olha, seu mapa aqui tem, por exemplo, um favorecimento para você fazer uma viagem, para você trabalhar em tal área. A pessoa fica feliz e fala, se Deus quiser. Eu não falo para ela por educação, mas dá vontade de falar isso. Não, se Deus quiser, não. É se você quiser. Você gostou? Eu falei que seu mapa dá para viajar? Bom, só depende de você. Não fica esperando Deus, certo? Pega e planeja a sua próxima viagem. Seu mapa diz que você poderia trabalhar em tal área e a notícia te interessou, você tem afinidade? Começa a dar os passos para isso. Não espera que Deus intervenha. Tá? Vou então procurar um emprego nessa nova área, vou pedir demissão do meu trabalho, vou me especializar se eu preciso, mas eu vou fazer os passos. Quando eu falo se Deus quiser, eu estou tirando das minhas mãos o controle. E isso para Kabbalah nunca é interessante, né? A Kabbalah pede muito que a gente seja proativo. E sempre que eu falo, se Deus quiser, Deus há de querer, né? Eu estou tirando o problema das minhas mãos, eu estou tirando o controle das minhas mãos. Então eu não posso fazer nada. Eu fico numa posição passiva, reativa, e isso não me traz luz. Uma boa semana a todos.